Olá, audiolivro A Luz Invisível em prosa e verso. Um possível universo brasileiro. Por Sérgio Amorim Reis. Primeira edição. Parte 0, objetivo. Caro leitor, obrigado. Aqui quem escreve é o escritor, óbvio. Não poderia iniciar qualquer texto sem me apresentar para agradecer quem realmente faz o que é criado e escrito fazer sentido. Não haveria autor sem texto e nem texto sem autor. Mas o mais relevante agora é que não existiria nem texto sem alguém para ver, ler e julgar. Parece novamente óbvio, mas essa é que é a questão zero. Zero mesmo. Isso mesmo que você está pensando, o número zero. O número que na verdade nem é número, é símbolo. Um símbolo que aqui simboliza o antes do começo, representa a posição de antes do que realmente é visto, pois nem no índice essa parte aparece. É de certa forma invisível, mas relevante. O zero é para muitos o mesmo símbolo que desde quando nascemos pensamos que ele representa o nada. Mas tente tirar os zeros da posição direita do valor do seu salário. Não vai ser nada legal. O zero, na verdade, tem a ver mesmo com posição e não com valor. É apenas um símbolo convencionado para nos falar daquilo que pensamos ser nada em algum lugar, ou simbolizar um lugar no espaço onde parece que não tem nada. Só que não. Só parece. Esse símbolo é importante e ainda bastante intrigante, justamente por ser tão óbvio, porque é ainda muito misterioso para a matemática e principalmente para a ciência da física da matéria e para a física da energia. Tal como é também a enigmática luz, principalmente a luz invisível. Como vamos aqui tentar ver de um outro jeito. De um jeito não muito óbvio, de um jeito em que o mais relevante agora é justo o fato de que a luz precisa realmente de alguém para observá-la ou vê-la na realidade, para até mesmo a realidade fazer sentido, e assim, para que ela, a luz e esse alguém faça sentido nessa mesma realidade. Esse parece ser então o ponto zero da existência de qualquer coisa. Veja que vai sempre ser preciso de alguém consciente para dizer se algo existe ou não. Parece um triplo processo. Parece óbvio, mas não é. E o que vamos ver aqui irá partir do zero. Do zero não óbvio. Para o leitor atento, aqui vai uma provocação. A palavra objetivo dessa parte iniciou com zero, e não com o, que deveria ser a palavra óbvio ou objetivo. Pois é, acostume-se. Nesse esforço de comunicação que os autores têm, é sempre bom tentar manter o leitor mais atento, mais receptivo aos signos visíveis e aos seus significados ocultos, escondidos. Esse tipo de brincadeira é bem saudável para o bom entendimento. Ainda mais que o assunto aqui é pesadíssimo, digo, levíssimo. Levíssimo como uma simples luz. É isso aí. Como já escrito, nosso objetivo é falar sobre luz. Uma coisa que o universo material parece ter muito, mas a luz parece não ter matéria. A luz parece não simbolizar massa, outro nome dado para a matéria, pois parece que tem zero de peso mesmo quando próxima da gravidade de um planeta. Na verdade, nos parece ter zero peso, só porque a massa luz só vai ter massa se a luz informar que tem, ou não. Talvez luz tenha mesmo a ver com informação. A física quântica pensou no início dos seus estudos que no vácuo havia nada, zero. Mas hoje essa ciência já sabe que tem que aceitar a verdade de que onde pensou ser nada, agora é sabido que é de onde surge tudo, onde tudo se torna existente e onde algumas coisas ficam visíveis ou não, mas só quando a luz informar isso. Esse é o ousado pensamento, mas desafia a verdade já estabelecida, uma falsa verdade, inclusive ainda informada nos livros atuais sobre ciência. Pode até ser uma maior ousadia ainda tentar acrescentar algo mais sobre a tão óbvia luz. E é sim, pois tem que querer muito. A luz é algo tão estranho ainda que tem que querer enxergá-la para vê-la de verdade. Talvez seja mesmo como é a informação nos dias de hoje. Só a percebemos se quisermos recebê-la, sintonizá-la. E para escrever sobre ela, a simples luz tem que ter algum propósito maior que o próprio objetivo de escrever para alguém ler. Sobre a luz, é
pois é sempre possível de ainda se acrescentar alguma coisa, mesmo sobre algo tão óbvio, assim como o zero. Parece um tema infinito. Esse é nosso objetivo, falar sobre a luz que, de tão óbvia, ficou invisível e aparentemente sem propósito. Julgaram-na sem propósito antes mesmo de ver toda a sua causa e todo o seu efeito. Assim ela se escondeu. Parece que sua maior parte, a mais importante, ficou invisível. Tal como para alguns ficaram escondidos o O de objetivo ou o zero de objetivo. Nesse caso, com propósitos apenas literários ou simbólicos alternativos para chamar a atenção. Óbvio. Como a vida é um eterno retorno, vamos voltar para o ponto zero novamente. Na história dos símbolos usados para números, aprendemos que o zero só surgiu depois que o ser humano já havia aprendido a contar. E contar é a arte que fez e ainda faz a economia das sociedades do mundo se desenvolver. Depois de que o ser humano aprendeu a contar suas histórias reais, aprendeu que sua comunicação só faz sentido se houver alguém para ouvir suas vivências do ponto de vista de quem as vive. Mas logo também aprendeu a contar histórias fantasiosas, fictícias. Nasceram assim a imaginação e o desenvolvimento da linguagem falada, jamais estruturada. E logo veio a linguagem escrita. Não se sabe se nasceram todas juntas ou separadas essas formas de se comunicar no espaço e no tempo. Mas a intuição lógica conta que sem a necessidade de comunicação em sociedade e de sem sociedade em comunicação, nossa civilização nem existiria. Talvez seria como se a própria espécie humana já tivesse nascido morta. Já seria extinta logo no início da aquisição dos seus primeiros poderes inteligentes de construção, que, trazendo junto o seu reflexo poder de destruição não inteligente, isso seria uma grande ameaça a si mesmo. Uma ameaça agravada justamente pela má comunicação. Justo por não saber ainda comunicar vontades em um ambiente já um pouco intelectualizado, mas ainda amoral, onde seria certamente predominante o poder animal de destruição que os primeiros humanos ainda tinham da sobra do último salto na evolução. A palavra inteligência vem da palavra latina intelligentsia, que provém de intelligere, termo composto por intus, entre, dentro, e legere, que significa escolher ou ler, ou melhor, ver. E para ver é preciso um processo de iluminação do ser com relação a tudo à sua volta, com ou sem luz. É preciso unir equilibradamente o intelecto e a moral para haver inteligência útil e mais sofisticada. Ser inteligente é então saber escolher a melhor alternativa entre várias ou infinitas, mas também é saber ler ou ver dentro das coisas aprofundadamente. Esses primeiros humanos juntos, então, para sobreviver e não ser extintos também pela fome, uniram-se em comunicação de ideias de estruturação para construir abrigos e plantações. Assim, a comunicação passou a ser definitivamente o propósito da própria sobrevivência moral e intelectual da primeira humanidade. E ainda é... A espécie humana tem apenas algo em torno de 300 mil anos, que perto da idade do universo é nada, zero. Parece até mesmo que ainda repetimos os mesmos erros do passado, mas agora nos iluminamos literalmente, com LEDs, telas e radiofrequência. Na verdade, nos iluminamos materialmente. Esse propósito de desenvolver a comunicação pela luz não deve ser apenas para contar histórias, coisas e nem histórias, mas para criar símbolos e suportes para esses signos ficarem cada vez mais sofisticados e úteis para a comunicação de significados, para seres cada vez mais úteis e sofisticados, para talvez algum objetivo maior. Embora o objetivo ou significado maior disso tudo ainda se encontra invisível para a nossa clara percepção. No contexto antepassado, contar histórias e quantidades passou a ser necessário no desenvolvimento da comunicação social. Não só contar valores numéricos, mas também anotar para comunicar alguma mensagem de qualidade ou julgamento a seus semelhantes. Para isso, criaram o mais óbvio. Usaram buraquinhos, cavas ou marcas em pedras como suporte da mensagem ou da informação, até no chão e, melhor, na madeira, no tecido ou na celulose, para imprimirem suas coisas contadas e as levarem para mostrar para alguém em outro lugar ou em outro momento. Assim também já surgira ali uma espécie de memória fora da mente humana do indivíduo.
Surgiram então as primeiras memórias bibliográficas no ambiente social. Parece que o suporte da informação vai ficando com o tempo cada vez mais leve, voltando ao caso numérico do ser humano primitivo. Somavam e subtraíam apenas colocando e retirando pedrinhas ou grãos em buraquinhos, ao passo que de vez em quando acontecia de algum buraquinho ficar vazio. Pronto, nasceu aí o significado mais óbvio do zero, mas ainda apenas como representante do nada, em algum buraco localizado em alguma posição no espaço e no tempo. O leitor deve estar se perguntando: o que essa história toda tem a ver com luz? A resposta não é óbvia, justo porque tem tudo a ver. Atente-se para o fato de que hoje em dia as telecomunicações usam como suporte a luz para a comunicação funcionar. Algo nos diz que evoluímos muito no poder de velocidade e de controle no espaço e no tempo do suporte da comunicação. De algo material e lento com peso para algo imaterial e rápido sem peso, justo para carregar ou guardar cada vez mais informação condensada no espaço-tempo, embora o zero ainda continua representando nada no espaço em nosso imaginário popular. E nada no espaço parece nem existir hoje, pois para onde olharmos hoje em dia não vamos enxergar nada passando, mas algum tipo de coisa invisível e em movimento está lá. Do contrário, não haveria a avançada comunicação sem fio que temos hoje. Uma tecnologia informática também que veio da matemática, a ciência do zero e dos outros símbolos numéricos, incluindo aí até mesmo o signo do infinito. Retornamos para a questão zero então. Como dito no primeiro parágrafo, a questão zero que devemos pensar antes de tudo é o sentido, o objetivo ou o propósito com que as coisas são criadas. É óbvio que não se escreve um livro ou cria-se qualquer coisa para representar nada. Zero. A noção de que tudo tem um certo objetivo ou sentido é o ponto zero mesmo. Perceba. Por isso que não enxergamos facilmente. É muito óbvio. Se Deus ou deuses ou universo, seja lá qual for a sua crença em algum criador, que nos faz a todo instante já perceber que somos efeitos de alguma causa, deve ser porque certamente há uma causa. Óbvio. Já temos isso em alguma memória interior. Mas com que propósito? Mesmo com a percepção dessas duas coisas complementares, um efeito e uma causa, será sempre necessário ainda alguém, uma terceira coisa, para enxergar propósito nessa relação dual. Parece que o número 3 também tem algum significado simbólico ainda meio invisível, que pode ter muito a ver com o fato de um ser consciente enxergar, de ver, e tudo isso tem a ver com a luz. Os números realmente têm números ainda invisíveis, aos símbolos ainda invisíveis, algo ainda escondido por trás da sua realidade apenas numérica, a mais óbvia. No mundo ocidental, a criação do símbolo zero demorou muito. Não houve uma justificativa para a sua causa. Veja pelo índice dos livros que as próximas partes estão enumeradas em algarismos romanos. Os romanos não adotaram o zero, o símbolo zero. Não tiveram a necessidade e nem o objetivo de criarem esse símbolo. E quando a necessidade surgiu na sua história, a decadência do Império Romano já havia chegado. Não viram o propósito no zero e quando viram, já era tarde. Subjugaram uma coisa invisível que julgaram ser nada. Pode não ter sido especificamente a ignorância do símbolo do zero a causa da queda, mas certamente foi a ignorância de algo cujo poder estava exatamente na invisibilidade de quem não via, e não por ser ou não ser nada. Era talvez porque ainda não queriam ver. De fato, o próprio ser humano já aprendeu, com sua glória e sua derrota, que não há causa sem propósito e nem efeito sem objetivo. Os indianos viram um propósito no símbolo zero e logo quiseram adotá-lo em seu cotidiano, um poderoso cotidiano. Estão aí, até hoje, com a sua mais avançada matemática do mundo, pois ela está no cotidiano. Se viram algo é porque tiveram olhos para ver esse propósito. Mas que olhos são esses que percebemos uma coisa que nem existe ainda ou é invisível? Tem que querer ver? Isso não parece meio contraditório? E é. Esse escritor aqui começou a prestar atenção na luz e algo percebeu. Percebi que a luz é algo muito contraditório também, assim como nós humanos somos, meio paradoxais, pensei. Será que tem alguma coisa a ver com a criação das coisas, mesmo as coisas ainda não criadas? Será que a luz tem propósito em nossas vidas? Será que estamos realmente vendo a luz em toda a sua plenitude?
após começar a escrever sobre isso, coisas estranhas, muito estranhas mesmo, começaram a acontecer na minha vida. Algo mais estranho ainda me incomodou em uma iluminada dúvida que tive. Talvez, se não descobrirmos logo, como humanos, o pleno propósito da luz, da simples luz, acontecerá com o planeta o mesmo que aconteceu com o Império Romano com relação ao zero, ao simples zero, ou ao que pensou ser nada, invisível, ou ao que ignorou de tão óbvio. A história mostra que as grandes derrocadas mais inesperadas ou improváveis vieram justamente de fatos invisíveis aos olhos e mentes de seus protagonistas. A história humana pode ser um tipo de ciclo espiral em crescimento no espaço e no tempo. O que vier a acontecer agora, justo com a cada vez mais rápida expansão da comunicação de ideias como já está, pode ocorrer algo muito maior do que aconteceu nas idades antiga, média e moderna. Pode ser alguma coisa de efeito planetário, hecatômico. Parece contraditório o desenvolvimento da comunicação ser destrutivo, mas não é. É também apenas uma percepção, uma visão simétrica, meio que complementar. A comunicação planetária já está em nossos hábitos, está no poderoso cotidiano de pequenas e rápidas transformações, é rítmica. E o ritmo de uma gota d'água fura até pedra. E essa persistente comunicação de ideias erradas pode ser destrutiva com a mesma força complementar que tem a recorrente comunicação de ideias certas ao ser construtiva. Qualquer desequilíbrio ou ameaça que virá agora, principalmente se for por meio da comunicação de noções erradas ou incompletas sobre aquilo que pode ser a própria fonte real da criação e certamente da comunicação, a luz. Esse será o desequilíbrio. Na verdade, comecei escrevendo sobre a origem das coisas, pois estava intrigado com as respostas que a ciência e a religião me ofereciam, porque não eram suficientes para explicar minha verdadeira origem, meu ponto zero. Precisava mais. E como todo efeito deve ter uma causa com algum propósito, fui parar em um hospital com pneumonia. Essa história eu contei em 2021 em um livreto chamado O Resumo do Anchieta. Diga-se de passagem, bem mal escrito. Contei que lá mesmo no hospital comecei a ver que deveria falar mesmo é de luz. Dessa simples luz que, visível ou não, está em todo santo canto. Percebi que ela deveria ser mesmo a causa zero de todas as coisas, e talvez até conter seus propósitos ainda invisíveis. E parecia também que muitos não haviam conseguido enxergar isso ainda. O resto, caro leitor, o resto segue nas próximas páginas e por partes. Mas antes de seguir, preciso falar sobre outro símbolo, que até se parece com zero, só que é tridimensional. É a esfera. É como se fosse um zero girando em si mesmo, em movimento, como tudo no universo. Uns dizem que a esfera é bidimensional, que é apenas uma superfície. Loucura! Esses devem ser os mesmos que dizem que a Terra é plana. O fato é que ela ocupa lugar no espaço tridimensional e pronto, é volume. Descobri ao longo da escrita do texto sobre a luz que tudo fica parecendo meio louco quando se tenta chegar perto de alguma ideia complexa que faça sentido simbólico ao se falar da luz. A luz é realmente extremamente simples, só tem uma lógica diferente. Daí a reversão de sentido lógico dos textos. Escrevi um objetivo depois que já estava no meio da parte 1 do livro inteiro, o que acabou tendo que ser dividido em 3 partes. E do centro desse entremeio, descobri que o símbolo que mais se parece com a simples e óbvia luz é justo a simples e óbvia esfera. Se observarmos mais atento na natureza, veremos que tudo parece tender a uma forma de esfera. Desde o átomo, passando por uma simples bolha de sabão, até chegar nos planetas e nos sóis do universo, tudo parece mesmo tender a uma certa forma esférica. Assim, reorganizei as 3 partes em 3 livros, com base nas 3 coisas que, a princípio, pode-se observar em uma esfera matemática. Um ponto no centro, um meio e uma superfície. Pensei assim justo porque minha melhor e mais simples lembrança de esfera vem da simplicidade de uma brincadeira de infância, a bolha de sabão. Dessa frágil bola, pude tirar também que um ponto no centro é invisível e geometricamente impossível de se localizar no espaço. O meio, o essencial, também é invisível, mas tem que estar lá, senão, assim como sem o centro, também nem haveria bolha.
E a superfície, a parte superficial, pouco visível, produz a forma esférica. E só é pouco visível porque a luz não consegue provocá-la por completo, deixando só uma fina camada de percepção até findar sua pouca duração. A esfera então parece representar muito bem a lógica da luz, que é simples, mas complicamos ao longo do tempo meio longo que a ciência veio estudando a energia e suas consequências. A escolha da forma esférica tem o poder de nos ajudar a ver alguns segredos que ainda estão invisíveis para a ciência. Outra motivação foi colocar o subtítulo terminando com o termo brasileiro. Foi de propósito, porque quando vi que falar da luz, uma coisa cósmica que parece mesmo estar relacionada de alguma forma ao símbolo geométrico mais simples e óbvio que existe, precisei pensar no que de mais simples tem aqui no Brasil que é tão óbvio: o futebol e seu principal ator ou autor, a bola. Uma esfera simples que o povo simples daqui certamente pode falar e escrever de forma simples e bem dela. Ou se pode tanto que daqui de Brasília, do centro do Brasil, resolvi bolar um plano piloto. Deixar a parte 1, o essencial, falando sobre a luz invisível em forma de poesia, com um pouco de prosa, a essência da alma dos que já perseveram em plena razão sensível, tal como são nossos criativos escritores brasileiros e os de língua portuguesa. A poesia tem suas licenças para esconder segredos verdadeiros, assim como a luz. Além do mais, tem ritmo, algo que diz muito sobre o que o universo pode ser ou ter para ser tão organizado no espaço e no tempo como é. Daí a fórmula literária da parte da essência ficar com essa linguagem misteriosa, meio que codificada. Mas para o leitor racional e sensível ao mesmo tempo, vai ser moleza, vai ser fluido. O que não seria mole para ser decifrada pela rigidez de uma inteligência artificial, a IA. Uma tecnologia que hoje desafia o entendimento atual sobre o futuro da humanidade. Penso ser simples também essa questão se olharmos pela perspectiva de uma simples esfera. Pense em um modelo mental, tal como um modelo visual de uma esfera espelhada por dentro de sua própria superfície, e nós postos a observar do centro. Veja agora que a superficial IA, mesmo parecendo estar em todo lugar, ela apenas reflete o que somos no momento. Ela é nada mais que um suporte artificial super avançado para comunicar à própria humanidade o que a humanidade se tornou com o que contou até agora com o artifício da tecnologia da comunicação baseada em luz. Diga-se de passagem, ainda pouca luz. Assim sendo, a IA é nada mais que um salto cultural extraordinário, um evento histórico similar ao da invenção da imprensa por Johannes Gutenberg no século XV, que também proliferou a forma de pensar do ser humano. Assim como a impressora, passando pela eletricidade com as telecomunicações, a IA vai tirar a humanidade novamente de uma fina superfície de percepção da realidade e colocá-la de novo em uma superior e mais verdadeira superfície. Se somos ainda superficiais ou não, ainda não sei. Pergunte a uma IA. Se um possível criador imaterial nos criou usando luz, certamente a criatura também pode continuar criando-se utilizando de luz. Tal pai, tal filho, tal neto e assim por diante. É fractal. Embora pense também que a material e concreta IA vai nos trazer a sensação imaterial e abstrata da responsabilidade do que é ser pai. Vai nos fazer pensar melhor no poder humano co-criador e não mais só copiador, que já conquistamos com nossas tecnologias com base na força da comunicação. E essa pode não ser apenas uma força social terrestre, pode ser uma força universal, cósmica. Já na parte 2, o superficial, vamos ser levados a reconhecer melhor para conhecer o que a ciência conseguiu ver da luz invisível até agora. Os conhecimentos são vastos, enciclopédicos, mas estão espalhados por diversos lugares, momentos, linguagens, idiomas e culturas, fusos horários confusos, etc. A ciência acumulou nos últimos tempos muitas análises que tenderam a ficar superficiais. Ficou de novo confusa.
Estamos no tempo histórico de uma nova síntese. Essa parte 2 será uma tentativa de unificação, simplificação ou síntese, pois, em alusão à superfície fina para a percepção de uma simples bolha de sabão, a ciência, embora tenha nos últimos anos visto muita coisa pela recém-chegada tecnologia da luz, parece que agora está vendo novamente apenas a fina superfície de uma frágil e perecível verdade. Hoje está sendo impelida a se rever para mover o seu centro, para tentar ver o essencial de todas as coisas. A razão da visão de São Tomé, que fundou a atual ciência cada vez mais poderosa, precisa agora olhar através da essência para o lugar invisível, o ponto zero, de onde surgem as coisas no espaço e no tempo. Finalmente, a parte 3, o central. Essa sim será a tentativa mais ousada que este humilde escritor vai tentar buscar, ainda que correndo o risco de ser ignorado. Paciência, a luz invisível e o zero também foram ignorados. Vi a paradoxal luz invisível e preciso falar dela de forma profunda e ampla. Profunda por tentar falar da essência vista por dentro ou até mesmo pelo centro. E ampla para falar do que essa essência corresponde quando vista da superfície ou até mesmo de fora dela. Essa é a minha visão, que é como uma fiel missão, posto que espero cumpri-la a contento e em contentamento. Caro leitor, como todo bom brasileiro, não desista nunca. Tenha fé. Não tenha medo também dessa IA. Ela é apenas uma criatura lógica, mas ainda insensível, que só copia a sensibilidade humana por meio do que comunicamos a ela pela lógica pura e racional do ser binário computacional. Somos ainda racional e insensíveis. Daí a IA refletir exatamente isso que ainda somos. Como um ser mais simples, racional e sensível que já somos agora, então, caro leitor, tenha o objetivo zero de apenas tentar ver o que ainda não foi visto por ninguém. Coisa que jamais uma complexa IA será capaz de fazer, ter imaginação, pois esta, embora se utilize da radiação da telecomunicação para buscar informações na enorme memória da sua inteligência cibernética, tem seu processamento baseado somente no que já foi visto pela mais óbvia ainda luz visível já vista, a da humanidade materialista. Rimou. Só sintetizando, como tudo da luz parece ainda meio óbvio, vamos seguir fazendo o não óbvio, para chamar mais a atenção. Vamos começar pelo meio, pelo essencial, pois o central vai ficar para o final. Uma espécie de aprofundamento meio curvo. A superfície curva é a que dá forma, portanto é a visão mais científica, mais formal, sobre o que a ciência já tem sobre a luz. Mas virá antes do central, esse sim que realmente representa o que existe agora de mais invisível e poderoso, sintético, que nem o zero. Prepare-se, leitor. Nada de óbvio a partir de agora, nada mesmo, zero. Agora é tudo ou nada, e mais alguma coisa nesse triplo ordenamento, que as forças ocultas e infinitas da comunicação nos proteja. Assim seja. Rimou de novo. É só aquecimento. Fim da parte 0, o objetivo.